Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais um episódio sobre sambas para o Carnaval de 2022. Para quem não está acompanhando, eu estou explicando as letras dos sambas escolhidos para o próximo Carnaval e também fazendo 2 rankings. Um, por um gosto pessoal, aquele que eu não estou levando em consideração uma análise mais aprofundada das obras, e um ranking sob um olhar de julgador. Neste sim, eu estou fazendo uma análise, estou avaliando e estou colocando cada samba nesse ranking. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o samba da Grande Rio. A Tricolor de Caxias irá falar sobre o orixá Exu, que sempre foi rodeado de muito preconceito, por uma interpretação errônea e maldosa dos antigos colonizadores que, pelas características da entidade, acabaram associando a sua figura a uma coisa demoníaca, associando Exu ao diabo. E a Grande Rio, ao escolher esse enredo, procura mostrar as verdadeiras faces de Exu. Faces porque, na verdade, tem mais de uma. E tentar desmistificar todo esse mito demoníaco que há sobre ele. E para isso, a Escola de Caxias acabou escolhendo uma obra bem forte. O samba, ele, a meu ver, depois das mudanças, ele ficou com uma estrutura de samba enredo, diferentemente do que ocorria antes, pois ele tinha uma levada muito forte de samba de roda, que de certo modo me incomodava. Eu sei que muita gente preferia a versão anterior, mas eu acho que depois das mudanças que a escola fez e dessa nova gravação, o samba realmente ficou com uma cara de samba enredo, com uma estrutura de um samba que pode aguentar 70 minutos de avenida. E sobre a letra ela segue a complexidade do enredo, que a meu ver tem uma tripla complexidade, pois a figura de Exu ela é complexa por si só, tem a complexidade da interpretação, da visão dos carnavalescos sobre o tema, e também a complexidade da visão, interpretação dos estudiosos, no qual os carnavalescos se basearam para desenvolver o enredo. E a letra, por mais que quem não seja do meio do candomblé e da umbanda consiga entender integralmente o que está sendo cantado ali, a mensagem central ela é entendida, ela é passada. Os compositores foram muito felizes ao elaborar esse samba, pois mesmo utilizando muitos termos africanos, acabou que a mensagem principal, pelo menos a ideia principal do enredo, ela é entendida. E quanto à linha melódica, eu não acho ela excepcional, mas ela é boa. Ela tem variações interessantes que deixam o samba sempre lá em cima, desde o primeiro verso até o último, não permitindo que ele caia. Ou seja, dando estrutura para que ele possa seguir muito bem na avenida. E mais do que isso, tem um bom andamento, um andamento que permite que a gente o quê? Acompanhe, sem aquela aceleração que eu não gosto. Ou seja, é um samba forte, é um samba que tem uma certa pulsação, mas sem precisar daquele artifício de colocar o seu andamento mais à frente. O que eu acho um ponto muito positivo. O ponto alto do samba, para mim, é o falso refrão do meio, que tem uma levada bem bacana, diferenciada. E para fechar essa análise inicial, geral, eu vejo que um outro ponto positivo, ou melhor, 2 pontos positivos para esse samba da Grande Rio, pois ele casou muito bem com a bateria e também casou muito bem com o timbre do puxador. Então, a parte harmônica musical da Grande Rio está muito forte, pois ela está em perfeito casamento no meu ponto de vista. Legal? Então, gente, foi essa minha análise geral sobre o samba da Grande Rio. E vamos lá para a letra da obra. 2 coisinhas antes de falar do samba em si. A primeira é que a gente tem que entender o seguinte. Não existe apenas um Exu, mas sim diversas faces de Exu. Ou seja, Exus no plural. A segunda é que existe uma forte ligação da entidade com o número 7. Então, o enredo foi dividido em 7 setores,
E dentro do desenvolvimento do enredo, há 7 chaves, que no caso são 7 interpretações, deixa eu ver aqui na minha colinha, tá? São 7 interpretações da entidade em seus locais de manifestação, como por exemplo, feiras e mercados, malandragem na noite, folhas populares, música, literatura, artes visuais e na loucura da transformação do lixo. E aí eu vou fazer logo um link, já adiantando parte do samba, tá? Da letra do samba, sobre a figura de Estamira. Estamira foi uma senhora com problemas mentais que viveu no lixão de Gramacho e que se comunicava com Exu através do telefone com a seguinte saudação: Fala Majeté. E Fala Majeté, inclusive, está no título do enredo da Grande Rio. Então a Estamira, ela representa essa manifestação da loucura no enredo, tá bom? E vamos lá para a letra. Eu gostaria de explicar aqui verso a verso, detalhadamente, mas devido à complexidade do enredo e também por eu não ser conhecedor do tema, acaba que vou fazer assim uma explicação mais geral do que aprofundada como eu gostaria de fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo início, né? Pela cabeça do samba. Boa noite, moça, boa noite, moço, aqui na terra é nosso templo de fé, fala Majeté. O boa noite é uma saudação utilizada por entidades como Exu, quando por incorporação chegam à terra. E o Fala Majeté, como eu já falei, é uma saudação utilizada pela Estamira, que era utilizada por ela, no lixão de Gramacho, para se comunicar com Exu. E é bacana como começa o samba, né, de uma forma diferente. Boa noite, fugindo normalmente do nome da escola, de alguns chavões que estamos bem acostumados ou algo bem batido nos sambas enredos. Faísca na cabaço de Ibá, na gira bombom gira uvaiá. O faísca remete ao seguinte: na cultura iorubá, Exu teve um papel fundamental na criação do mundo. E a faísca representa a centelha inicial para as criações. E Bombongira e Aluvaiá, pelo que eu entendi, são orixás equivalentes à energia de Exu. No mar de Dendê, caboclo andarilho mensageiro, das mãos que risca pemba num terreiro. O mar de Dendê aí é um certo jogo de palavras. No caso, a cultura africana veio para o Brasil através do mar, né, do Oceano Atlântico. E o Dendê, ele é utilizado nas oferendas aos orixás. E a palavra pemba, que é desconhecida para quem não é das religiões de matriz africanas, é um giz colorido que serve para riscar o ponto de modo a identificar a entidade. E vamos continuar. Renasce Palmares, Zumbi Aguibá. Então aqui fala da segunda parte do enredo, pois para alguns historiadores, alguns estudiosos, há uma equivalência entre Zumbi e Exu, por algumas características, mas especialmente pelo fato deles aparecer, né? Zumbi, no caso, parecer que estava em vários lugares ao mesmo tempo, uma característica de Exu. Então tem uma questão de equivalência entre os dois na interpretação dos carnavalescos e de alguns estudiosos. Bom, continuando, Exu, o Ifá nas entrelinhas dos Odus, preceitos, fundamentos, Olabé, prepara o Padé, o meu axé. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi, é o seguinte: o Ifá é um oráculo pelo qual falam os Odus. E os Odus, eles acabam revelando os destinos individuais de cada um. E o Exu entra aqui da forma de que ele costura esse destino, ele influencia essas respostas, tá bom? Então foi isso que eu entendi nesses 3 versos aqui finais. E Padé é uma celebração de culto a Exu. A palavra Padé aí nesse último verso que eu estou mostrando a vocês na tela. Essa foi a parte mais difícil para eu entender do samba. E, gente, se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, ou se você quiser acrescentar alguma informação nova,
Fique à vontade para escrever nos comentários. Eu fiz uma boa pesquisa sobre o tema, eu consultei algumas pessoas ligadas às religiões de matriz africanas, mas tem aquela questão da interpretação, tem a visão do carnavalesco, dos compositores, e essa a gente tenta deduzir ao máximo, tá, do que eles quiseram colocar no enredo e também no samba. Então a gente nem sempre acerta, por mais que a gente queira muito esclarecer tudo para vocês. Tá legal? Bom, vamos lá continuar. E agora vem o ponto alto do samba, que é o refrão do meio, ou melhor, o falso refrão do meio. E esse falso refrão do meio, ele praticamente se resume às faces de Exu e também a algumas manifestações onde ele é encontrado. Exu caveira, sete saias, catacumba, é no toque da macumba, saravá, lafiá. Seu Zé malandro da encruzilhada, padilha da saia rodada, emojubá. Então aqui as faces que eu identifiquei foram Exu caveira, sete saias, catacumba, Zé Pilintra, quando fala seu Zé, e a Maria Padilha, quando fala Padilha. E emojubá é uma saudação, tá bom? A entidade. Aí vem agora o bis, né, entre aspas, do falso refrão, mas falando de outras faces da entidade. Sou capa preta, tiriri, sou tranca-rua, meio sol, a meia lua, marabô, alafiá. Eu sou do carteado da quebrada, sou do fogo e gargalhada, emojubá. Eu gosto da forma como troca aqui os versos. Soa tão interessante, tão bacana. Sou tranca-rua, meio sol, a meia lua. Esse rua com lua aqui dá uma sonoridade bem bacana. E as outras faces de Exu, voltando a explicar a letra, capa preta, Exu capa preta, tiriri, tranca-rua. Eu estou na dúvida se marabô é mais uma face, tá? Se alguém souber, me ajuda aí. A meio sol, a meia lua, pelo que eu descobri, é um ponto cantado, a entidade. E Exu tem uma forte ligação com o fogo, tá? E tem a gargalhada bem característica dele. E na parte que diz aqui, eu sou do carteado da quebrada, é uma das 7 interpretações de manifestação de Exu. No caso, é referente à malandragem da noite e da rua. Aqui, no caso do jogo de carteado e da quebrada. E o refrão, gente, ele é curioso porque ele meio que joga, entre aspas, vários elementos referentes a Exu, mas não fica uma coisa assim exatamente solta. Tem um encadeamento aqui, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. É um refrão, um falso refrão muito bem construído, uma boa sacada dos compositores. E sem falar que a levada é muito boa, é muito gostosa, que dá vontade de acompanhar. Bom, agora vamos para a segunda parte do samba, que joga lá em cima, né? Com o Oluá, que evidentemente é referência ao samba de 93. Como eu falei no início, esse samba, ele sempre tem essas variações melódicas para não deixar o tom cair. Ele é sempre lá em cima, mas sem aquela coisa da aceleração para pegar a tal da energia, né? Que muitos consideram essencial para um desfile de escola de samba. Então, vamos lá. Diz o seguinte. Ô lua, catiço reinando na segunda-feira. Ô lua, logo surdo de terceira, para saudar os guardiões da favela. Eu sou da lira e meu bloco é sentinela. Aqui é um outro local de manifestação de Exu. No caso, na folia. A segunda-feira aí é o dia para se fazer trabalhos ao orixá, tá? É a segunda-feira. O dobro surdo de terceira é a seguinte interpretação que eu tive. O surdo de primeira e o surdo de segunda, eles conversam entre si. Eles têm um padrão numa bateria de escola de samba. E o surdo de terceira, ele meio que se intromete nessa conversa, ele não tem um padrão. Ele é uma coisa assim, digamos, mais espontânea, imprevisível em sua batida. E imprevisível também é Exu. Então tem essa equivalência aqui na batida do surdo de terceira, por sua, digamos assim, imprevisibilidade, não sei nem se existe essa palavra, tá? E também a imprevisibilidade de Exu.
E na parte Eu Sou da Lira e Meu Bloco é Sentinela, é uma referência a um bloco que existiu nos anos 70. Havia uma mãe de santo chamada Dona Cacilda de Assis, que era bem conhecida, inclusive pela televisão, tá? Famosa, indo do programa de Chacrinha, por incorporar Exu. E ela acabou fundando um bloco que se chamava Seu Sete da Lira. Então esse bloco aí, ele tem essa ligação com Exu por sua fundadora, que incorporava a entidade. E continua o samba. Laroiê, 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 é poesia na escola ou no sertão, a voz do povo, profeta das ruas, tantas estaminas nesse chão. Laroiê é uma saudação. Esse é poesia na escola, eu imagino que seja referência a uma música de Elza Soares, que no caso a música é Exu nas escolas, pois no enredo está aqui uma das manifestações de Exu ocorre na música e na literatura. Então, pelo menos da música eu interpreto que seja essa parte aqui, tá? O do sertão, confesso que eu não entendi. Eu cheguei até a imaginar que fosse a cidade lá de Exu, tá, em Pernambuco, mas eu acredito que não. Eu não entendi. Se alguém conseguiu sacar essa ideia aí do porquê do sertão, tá? Me ajuda aí nos comentários. E no verso Tantas Estaminas nesse chão, eu vejo que é mais uma interpretação da manifestação de Exu pelos carnavalescos. No caso, ligado à loucura. A Estamira, ela é a personagem principal dessa loucura, mas ela não foi a única, né? Existem outras Estamiras, como por exemplo a Sinha Olímpia e o Arthur Bispo do Rosário. E aí continua o samba. Mais uma vez a saudação, né? Laroiê, 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 as sete chaves vendo aí meu caminhar, à meia-noite ou no sol do alvorecer, vai confirmar. Essas sete chaves, eu imagino que sejam sete manifestações, sete locais, né, de manifestação de Exu, do enredo. Novamente, o número 7 é um número cabalístico para a entidade, tá bom? Esse à meia-noite ou no sol, eu não sei se é um outro ponto cantado, tá? Fiquei na dúvida se é ou não é. E chega ao refrão principal. O refrão principal, ele cai um pouco o tom, mas depois das mudanças que ocorreram na letra, acabou que não caiu muito o tom, ou seja, o samba ele fica sempre lá em cima. Ele ganhou mais força depois das mudanças que a escola fez na letra. E diz o seguinte: Adaque Exu, Exu, eu dará, Ebaraô, Elebará, lá na encruz a esperança acendeu, firmei o ponto, grande rio sou eu, Adaque Exu, Exu, eu dará, Ebarão, Elebará, lá na encruz onde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse povo que diz. E o refrão, ele basicamente resume-se a fazer uma saudação a Exu, essa parte Adaque Exu é uma saudação, e falar, né, identificar sobre o que está sendo cantado o samba da Grande Rio, no caso Exu aqui, justamente a figura principal, além de falar da Grande Rio, a escola, falando de sua comunidade também, nesse falso refrão, e tendo alguns elementos das religiões de matriz africanas, como firmei o ponto, encruza, referente à encruzilhada. Então, é um refrão que identifica, ou melhor, resume o que está sendo cantado, o que está sendo proposto no enredo da Grande Rio. E o samba da Grande Rio tem uma coisa diferente, ele não tem fim. Ele tem um artifício bem curioso utilizado pelos compositores, pois no último verso fala: eu levo fé nesse povo que diz. Diz o quê? Aí vamos para a cabeça do samba. Boa noite, moça. Boa noite, moço. Ou seja, levo fé nesse povo que diz, né? Justamente naquela referência que eu falei no início do samba. Aquela saudação feita pelo Exu em uma incorporação. Então é um samba que fica em um ciclo. Ele não tem, digamos assim, um término. Uma coisa bem curiosa que eu achei que ficou legal. Bom, vamos lá. Agora é hora de colocar o samba da Grande Rio nos meus dois
rankings. Bom, no meu último ranking por gosto pessoal, feito há mais de 2 meses atrás, se não me engano, esse samba ficou em nono. E ele foi o que mais cresceu dos 9 divulgados até agora pela Liesa. Eu vou colocar esse samba apenas atrás do samba da Tijuca, em segundo. Eu realmente gostei muito da forma com que o samba da Grande Rio veio na gravação e como está passando juntamente com a bateria. E no meu ranking, sob um olhar de julgador, ele também vai estar apenas atrás do samba da Tijuca. Realmente esse samba ele ganhou muita força, tá? Eu acho que as mudanças da escola foram muito felizes, algo que para mim é bem raro. Normalmente quando as escolas de samba cismam de fazer mudanças nas letras e na melodia dos sambas, os sambas costumam cair, e o samba da Grande Rio não. O samba da Grande Rio, ele realmente cresceu depois das mudanças. E eu acho que a Grande Rio realmente está bem focada em ganhar esse título. A primeira vez que eu escutei esse samba depois da nova versão, eu ouvi assim como se fosse uma escola que realmente está com sangue nos olhos para ser campeã, tá? Tem a complexidade da letra, mas aí é uma questão minha, mas pela minha análise aqui, eu vejo que realmente está tudo dentro do enredo e, de certo modo, bem trabalhado, tá? Bem construído. O fato de eu não entender aí é uma questão pessoal. Eu imagino que tem explicação lá, a defesa do samba, da letra do samba para os jurados, tá? Então, essa questão aí do entendimento não vai ser problema para os jurados. E a linha melódica, ela é boa, ela tem realmente suas qualidades, apesar de eu não achar excepcional, deve garantir uma ótima nota para a Escola de Caxias. E até agora, no meu ranking, a Tijuca e a Grande Rio são as duas únicas escolas que têm o 10. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar de cima da Grande Rio. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se não gostaram, pode comentar aí, sempre com respeito. E peço desculpas se caso eu falei alguma coisa errada. Bom, valeu, abraços, até a próxima.